Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos. No segundo vídeo da série Quem são os verdadeiros filhos de Deus, quem são os verdadeiros descendentes de Abraão, eu vou começar a falar um pouquinho aqui com vocês sobre o livro de Osés. A gente partiu ali do chamado de Abraão, foi para o casamento que ele propôs ali no Sinai, e aí a gente chega no livro de Osés e o Senhor vai explicar melhor, de uma forma mais clara, como ele vai fazer essa aliança, essa promessa, como ele vai cumprir essa promessa que ele fez para Abraão e Isaac. Então você vê que quando você abre ali o livro de Osés, você vai ver que é um livro configurado nos nomes que o Senhor vai dando. Então o Senhor chama Osés, ordena que Osés case com uma mulher meretriz, com uma meretriz, casa com uma meretriz. E aí você tem que ir prestando atenção, porque ele falando dessa forma, a gente acaba entendendo melhor os pontos que ele está mostrando ali quem são os verdadeiros filhos de Deus. Você olha Osés, um homem santo, casando com uma meretriz. E Osés casa com essa mulher e tem 3 filhos. Essa mulher, ela é chamada de Gomer. Ela é filha de um homem chamado de Blaim, que quer dizer 2 bolos. Olha o significado dos nomes. Você lembra quando o Senhor fala que a casa de Judá e a casa de Israel, elas faziam bolos para a rainha dos céus? Parece que não tem nada a ver, mas você vai ver que isso vai fazer muito sentido quando você estuda as Escrituras e percebe essas coisas ali dentro do livro de Osés. O livro de Osés, ele não traz só uma profecia para a casa de Israel. Ele vai trazer também a casa de Judá citado dentro do livro de Osés, mas é muito mais para a casa de Israel, mas cita a casa de Judá também incluída ali nas profecias. Então você vê que Gomer, que é a meretriz que casa com o profeta Osés, ela vai ter 3 filhos. O primeiro filho do profeta Osés vai ser chamado de Jezreel. E Jezreel quer dizer Deus semeia. O Senhor escolhe o nome, diz para Osés colocar o nome de Jezreel. E por que ele está colocando o nome de Jezreel? Porque ele está dizendo, eu semeio. E aí ele fala, coloca o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigaria a casa de Jeú pelo sangue derramado no vale de Jezreel. Você olha para Jezreel, você vê que é semente, Deus semeia. Você olha para Jezreel e vê que Jezreel é o primogênito. Você olha para Jezreel e vê que tem sangue derramado no vale de Jezreel. Jezreel, o Senhor vai dizer assim, chamai Jezreel meu povo. Olha o que ele está falando ali, tudo isso sobre Jezreel. Uma pista que o Senhor está dando ali nos nomes dos filhos de Osés. Depois, Osés tem mais uma filha, que é Lo-Ruhamá. Lo-Ruhamá quer dizer, não tenho mais misericórdia. Então, um povo que não tinha misericórdia, o Senhor está dizendo, também não terei mais misericórdia. E depois, eles vão ter mais um filho, que é Lo-Ami. E Lo-Ami, o Senhor está dizendo, não meu povo. Vocês não são mais meu povo e eu também não sou vosso Deus. Não tenho misericórdia. Não sou mais vosso Deus. Chamai vosso irmão meu povo. Agora preste atenção que o Senhor vai fazer. Ele vai dizer, depois de tudo isso, ele vai dizer assim, porém, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. O Senhor falou de quê? Falou da mensagem que ele está deixando para casa para Isaac, da promessa que ele fez para Isaac. Ele diz para Isaac, farei a descendência de Isaac como as estrelas do céu. Ele promete para Abraão, farei tua descendência como as estrelas do céu e como a areia do mar. Então ele está falando a mesma coisa aqui para a casa de Israel. Então ele está dizendo o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. Nesse entremeio aí, ele citou a casa de Judá. Ele cita a casa de Judá também. Aí quando você está lendo aqui o livro de Osés, você percebe que ele chamou Jezreel de povo dele. Chamai vosso irmão meu povo. Depois ele vai falar esse porém, que você percebe que ele está citando ali Jezreel. E depois ele vai colocar aqui, ó, os filhos de Israel e os filhos de Judá. Vai dizer, os filhos de Israel e os filhos de Judá subirão da terra e constituirão sobre si uma só cabeça. Jezreel, está apontando para Jezreel. Mas quando você olha aqui para esse texto, você vai ver que ele está falando de Cristo, uma só cabeça da igreja. Ele está constituindo uma só cabeça, um só corpo, uma só cabeça. Jezreel, os filhos de Judá, os filhos de Israel, um só corpo. Cristo, uma só cabeça, constituíram sobre si uma só cabeça. E aí,
e subirão da terra. Subir da terra, porque grande será o dia de Jeziel. O que quer dizer subir da terra quando ele está falando isso? Subir da terra, ele está mostrando a semente, que é Jeziel, o vale de Jeziel, que quer dizer Deus semeia, o sangue de Jeziel. Ele está dizendo que vão subir da terra. E aí ele diz, no lugar da maldição, no lugar daquela maldição, onde eu disse, subirão da terra. Olha atenção. E no lugar da maldição, passando o carro aqui, e no lugar da maldição, onde eu vos disse, vós não sois meu povo, nem tenho misericórdia, eu não sou vosso Deus, vos será dito, vós sois filhos de Deus vivo. Se vos dirão, vós sois filhos de Deus vivo. Aonde que você vê esse cumprimento dessa profecia? Alguém dizendo para ele, vocês são filhos do Deus vivo. A gente vai encontrar essas passagens ali em João. Veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos do Deus vivo. É só um ponto que eu estou mostrando aqui para você conectar os pontos desse link que o Senhor está deixando aqui no livro de Osés, para a gente poder entender quem são os verdadeiros filhos de Deus. E aí ele vai falar aqui sobre um casamento eterno. Ele propôs um casamento lá no Sinai. O povo não quis casar com ele, ele casou a si mesmo com o povo. Por isso que ele fala, casa com uma mulher de prostituição, com uma meretriz. E aí ele coloca que esse casamento que ele está propondo é em justiça, em juízo, em verdade e em misericórdia. Casarei eternamente, casamento eterno. Ele disse, semearei Israel para mim na terra, subir da terra. Então Cristo morre, está falando sim, e sobe de onde? Da terra, da casa de Judá e da casa de Israel. E depois quem é que isso você vai entender mais à frente com Cristo. Aqui nesse estudo de semearei Israel para mim. Eu vou usar. Você vê que o livro de Osés, ele tem uma expressão que é muito conhecida, onde ele fala assim: vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará e ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Como que você olha para essa passagem que é muito conhecida no Novo Testamento, que é muito citada pelos profetas, mas é uma passagem bonita, mas você já parou para meditar nela? Quando diz vinde, você medita, quem diz vinde? Tornemos ao Senhor. Antes de tudo isso, você vai ver que ele diz assim, ó, eu irei, é o contexto anterior, eu irei e os despedaçarei. Irei e os despedaçarei, a casa de Judá e a casa de Israel. E voltarei para o meu lugar. Você já ouviu aquela passagem de Isaías? Quem irá por nós? Eu irei. Envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Irei e voltarei para o meu lugar. Cristo dizia assim, restaura aquela glória que eu tinha contigo antes que existisse o mundo. Eu irei, voltarei para o meu lugar até que se reconheçam culpados. Aí você vai ver Cristo dizendo assim, e não passarei mais até que digam bendito aquele que vem em nome do Senhor, que se reconheçam culpados. Aí ele diz aqui, ó, e angustiados me buscarão dizendo vinde, tornemos ao Senhor. E quem está dizendo vinde? Tornemos ao Senhor. A casa de Israel está dizendo para a casa de Judá, vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. E aí ele vai dizer aqui, ó, chorando buscarão ao Senhor. Depois de 2 dias Ele nos revigorará e ao 3º dia nos levantará. 3º dia que apontou de novo para o casamento lá no Sinai. 3º dia que apontou para o sacrifício de Isaac, a promessa que Deus fez para Isaac. Então ele está propondo um casamento, por isso que ele diz um casamento em justiça, em juízo e misericórdia, que ele está propondo aqui para a nova aliança. E aí você vai entrar no livro de João, fazendo esse link de transição, você vai dizer que essa parte, se vos dirão, ele disse, no lugar da maldição, em Osés, ele disse, se vos dirão, vós sois filhos do Deus vivo. Mas esse ponto, você vai ver que em João 1, ele vai dizer, a todos que o receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que creem em seu nome, aqueles que não nasceram do sangue e nem da vontade da carne. Não nasceram do sangue nem da vontade da carne, mas
da vontade de Deus, nasceram da vontade de Deus. Da vontade da carne se liga com Ismael. Todos que nascem segundo a carne é como Ismael. Depois a gente vai aprender mais um pouco nessa mesma série aqui, desse estudo, quem são os verdadeiros descendentes de Abraão, quem são os verdadeiros filhos de Deus. E ele fala, mas nasceram da vontade de Deus. Então nasceram da vontade de Deus porque nasceram como Isaac, pela promessa, pela fé que Abraão teve de ouvir e obedecer, como ele queria que fosse o povo. Se vós me ouvirem, será uma nação de sacerdotes, mas o povo não quis ouvir. E no sermão de Mateus 5 você vai encontrar o discurso de Jesus falando para a multidão. No lugar onde se vos disse, se vos dirão, lá em Osés. Aí liga aqui, aí dizer se vos dirão, e Cristo está dizendo ali, os misericordiosos alcançarão misericórdia. Um povo que não tinha misericórdia, deixou de ter misericórdia, e aí o Senhor está dizendo, os misericordiosos alcançarão misericórdia. Lo Ruamá. E aí ele está dizendo aqui, ó, os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Lo Ami. Ele não está dizendo aqui. Então, se vos dirão, então aqui está, Lo Ami, Lo Ruamá. No lugar da maldição, se vos dirão, vós seus filhos do Deus vivo. Então, Cristo está falando, cumprindo o que o Senhor está falando lá no livro de Osés, aqui sobre essa maldição. Em João 12, no verso 24, ele vai dizer, vai falar sobre o grão de trigo, aquela passagem do grão de trigo, e tem gregos procurando por Cristo. Quando eles estão procurando por Cristo, ele está falando, eles estão, os discípulos vão dizer, Senhor, tem gregos procurando por ti. E ao que ele vai responder, se o grão, em verdade vos digo que se o grão de trigo não morre, ele fica só. Jeziel, castigarei a casa de Jeú pelo sangue derramado no vale de Jeziel. Sangue de Jeziel, Jeziel Deus semeia. Aí Cristo diz, eu sou a semente de trigo. Se o grão de trigo não morre, ele fica só. Mas se ele morrer, ele produz muitos frutos. E quem é que está perguntando por Cristo ali? Não são gentios? Por que ele está proferindo a passagem que está lá no livro de Osés? É para a casa de Israel, mas ele citou a promessa que ele fez para Isaac, a tua descendência será como as estrelas do céu e como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E a areia do mar, você aprendeu que a areia do mar quer dizer povos, línguas e nações, lá no livro do Apocalipse. E se quer dizer povos, línguas e nações, seria de novo incoerente você falar que essa promessa é só para judeus nascidos da carne, porque eles também precisam nascer do Espírito. É isso que as Escrituras ensinam para a gente. Então era esse estudo que eu tinha para trazer para vocês. E tem mais um acréscimo que eu posso colocar. Você lembra de Gomer? Gomer é o primeiro filho de Jafé. Jafé, que eles dizem que habitaria nos tabernáculos de Sem. Quem é o descendente de Sem? Descendente de Sem, que as Escrituras estão figurando ali, naquele ponto, é o Cristo, é o Messias. Então a gente vai falar disso aí mais tarde. E o apóstolo Paulo vai falar disso também em Romanos. No próximo vídeo a gente vai trazer mais um vídeo falando sobre a visão dos apóstolos, a visão do Novo Testamento, de como eles entendiam quem são os verdadeiros filhos de Deus, quem são os verdadeiros descendentes das promessas feitas a Abraão.